Olá, seja muito bem-vindo ao Livecast, o seu canal aqui no Instagram de podcasts, para você que está realmente buscando autoconsciência, autoconhecimento, você que quer mudar a sua vida. Já percebeu que o conhecimento transforma a sua vida? Olha, seja muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo. Nós temos lives aqui com pessoas maravilhosas. Sempre o nosso intuito aqui com essas lives é trazer realmente reflexões, informações, contar histórias de vidas, porque às vezes você está conectando com alguém, está escutando a história de vida dessa pessoa e na história dela você vê muitas chaves para sua vida. É interessante a gente pensar que nós somos um pouco do que todos são. Então, a ideia desse canal é trazer pessoas aqui que estão em processo de autoconhecimento, pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que já conseguiram gerar resultados tão legais em suas vidas que muitas delas se transformam em terapeutas, coaches, mentores. Então, olha, é muito interessante. Eu sei que para você que está buscando autoconhecimento, você vai encontrar lives aqui maravilhosas. Qualquer dúvida, me chama no inbox, me fala, Alex, meu momento de vida tá assim, o que você pode me indicar? E olha, seja bem-vindo. Tem muito conhecimento, muito amor aqui nesse canal para você. E hoje eu vou conversar com a minha amiga que já está aqui, Desirê Noronha. Eu vou chamar a Desirê antes de apresentá-la. Vou apresentar ela já. Desirê, seja muito bem-vinda. Enorme prazer estar aqui com você. A Desirê que traz aí o tema dessa live, Desperte Sua Consciência, que na verdade é o nome do livro dela. Olá, Desirê, boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite, Alex. Tudo bem? E você? Ó, a live mais desafiadora de fazer nesse canal, quase que eu tive que chamar um coach para conseguir fechar a live com essa pessoa maravilhosa. E que bom e que honra estar aqui com você, Desirê. Bom, estava falando para vocês, a Desirê, a gente vai trazer aqui um tema para conversar com vocês, que eu estou muito curioso, que é o Desperte a Sua Consciência. A Desirê é escritora, além de terapeuta, está aqui o livrinho dela, Desperte a Sua Consciência. A gente vai conversar sobre o que está aqui nesse livro, porque eu conheci a Desirê deve ter uns dois, 3 meses, Desirê, que a gente se conhece, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então o livecast ele me transformou numa pessoa meio cara de pau, assim, profissional, porque eu converso com as pessoas e começo a trocar ideia e conhecer a Desirê por um canal, uma página aqui mesmo do Instagram. E, puxa, gostei muito ali do trabalho dela, do movimento dela, e fiquei muito curioso para saber por que você deu esse título Desperte a Sua Consciência, Desirê? Eu vou começar começando, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Alex, assim, é uma coisa assim que eu observo muito nas pessoas, na minha família, desde sempre, a inconsciência. E assim, sempre estudei muito o espiritismo e a gente vê assim o quanto o planeta está bem inconsciente e a gente sabe que a responsabilidade é nossa, né? Sim. E aí eu não sei nem explicar o que que foi, mas foi mais ou menos uma intuição mesmo de escrever o livro e, e eu fiquei pensando como que vai ser o nome, né? Eu só pensava no A Nova Terra precisa de um novo homem, a Nova Deixa aqui Terra, enquanto você fala. novo homem. E foi assim que eu escolhi o título do meu livro. Assim, finalizei mesmo bem no finalzinho, mas desde o início já estava mais ou menos isso. Desperte a sua Mas consciência, a nova terra exige um novo homem. isso é extraordinário, né? Porque você pegou a essência do conteúdo e você viu que já estava conectado ali, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito poderosa da nossa mente, de conseguir canalizar uma intenção e você flui no processo e quando chegou lá na frente, você falou, é isso mesmo. Porque acho que o título do seu livro, mais que um título, é uma mensagem, né? E aí, na verdade, tem uma coisa interessante que eu tenho sempre trabalhado com as pessoas aqui, e é a ideia desse formato de live e meio que formato de podcast, que na verdade é só não engessar, sabe? É só a gente ter uma certa liberdade. Não vamos falar de um tema específico. Claro, a gente aqui é um canal de expansão de consciência, a gente sempre vai falar de temas voltados ao autoconhecimento. Mas o que é mais interessante aqui é porque nesses 10 anos, desde trabalhando com pessoas, com treinamentos, com palestras, principalmente atendimentos, eu escutei muitas histórias e é enriquecedor você conhecer a história das pessoas, sabe? Uma coisa que acabou ficando muito bacana aqui dentro do canal e foi meio que de tabela é que tem muitos terapeutas aqui que se você quer conhecer um terapeuta, conhece a história dele. Cara, tem inúmeros aqui contando a história, compartilhando como é que foi. Porque eu sempre que eu vejo alguém que traz um tema como esse, atende como terapeuta, o que eu penso é assim, cara, essa pessoa passou por um processo de despertar, né? E é claro que eu deixo aqui para quem nos assiste que esse processo de despertar não quer dizer que já estamos no nirvana, na luz. Você só se desperta para entender aquilo que você ainda está dormindo. E aí começa o trabalho. A Mas gente só só esse acendeu a luz, né?
É isso, exatamente. Só Ele só acendemos a luz do acendeu. nosso quarto. Você sabe que no começo eu achava, eu falava assim, cara, agora eu tô consciente. Mas aí ele leva um tempo, aí caiu a ficha. Não, não. Na verdade, agora a única consciência que tem aqui é que eu estou consciente das minhas inconsciências, e de algumas ainda. Mas pelo menos você sabe onde está o problema, né? É isso. É bem isso. Eu, assim, hoje o momento que eu tô vivendo é exatamente esse. Eu tava, assim, há muitos anos nesse, já sei da minha inconsciência. Hoje já tô, assim, meio que vivenciando o processo de mudança. Colocando em prática aquilo que eu aprendi, né? Olha como demora. E faz tempo, hein? E é um processo que ele é constante, né? Ele não permite zona de conforto, né? Não. Você vacila, é aquele tal do orai e vigiai, né? O tempo todo. Porque se você vacila, você cai. Você cai em Cai feio. tentação. Ô, me fala uma coisa, como é que foi pra você se despertar? Porque normalmente a gente entende assim, que a gente vive num universo de polaridades, onde às vezes vai pelo amor, às vezes vai pela dor, mas muitas vezes a maior dor vem a maior consciência. Como é que foi pra você, dentro do que você se sentir confortável, esse movimento, Desirê? Como que é a tua história Olha, até o autoconhecimento? Alex, assim, a minha paixão por autoconhecimento, ela vem desde a infância mesmo. Acho que a gente já conversou sobre isso uma vez, né? Eu, desde nova, eu tive muita curiosidade. Eu ouvi falar sobre o espiritismo muito cedo. E desde então, eu lia muitos romances, que apesar de ser muito bonitinho, tem grandes lições, né, ali dentro. E isso já foi assim despertando e despertando e despertando. Lógico que a minha vida ela traz uma história assim bem pesadinha, bem triste. Então, lógico que desperta a consciência de qualquer um, né? Mas o ápice mesmo da minha transição de acordar, falar Desirê, acorda, se liga, tá na hora, faz pouco tempo, tem uns 2, 3 meses que eu tomei um chacoalhão e vamos, é agora. Você precisa começar a falar. Me fala uma O coisa, mas livro, o livro foi mais ou menos há uns 2 anos, assim, eu tive essa intuição de escreve esse livro, você precisa escrever. E eu falei, nossa, escrever um livro sobre o quê? Veio o tema. Apareceu assim na minha mente o tema. Eu falei, nossa, mas eu vou falar sobre o quê? Veio os tópicos. E aí eu sentei e comecei a escrever, como redação de escola, né? E saiu, tá aí, tá materializado. tá, o que que você sente confortável de compartilhar um pouco da sua história de uma certa forma resumida e dentro do que você estiver confortável? Vamos colocar aqui em 3 capítulos. Infância, adolescência, fase adulta, autoconhecimento. Como é que foi? Porque você já vinha do autoconhecimento, mas aí, desde esse ponto até o despertar, entre aspas, tem uma jornada, né? Tem sim. Olha, Alex, eu na minha infância, assim, uma coisa que machucou muito, que mexeu muito comigo, foi a separação dos meus pais. Isso foi uma coisa assim que realmente me desvirtuou muito no caminho. Que se você for ver até no livro, eu trabalho bastante a importância da constelação, da importância de cada um tomar o seu lugar, né? Porque a separação dos meus pais, o fato deles não serem muito maduros nesse momento de separação, fez com que eu e os meus irmãos fôssemos vítimas do sistema, né? Não teve como. Quando a gente entrou na adolescência, na infância nós sofremos abuso sexual. E isso tudo, junto com essa confusão toda de separação, alienação parental e tudo mais, foi assim, não teve como, numa adolescência, na explosão de hormônios, a gente não ser vítima de sistema, né? E reproduzindo padrões, hoje que a gente estuda bastante tudo isso. Meu primeiro namorado, eu engravidei e, claro, escolhi alguém parecido com o meu sistema e acabei sozinha, né, só com o meu filho. O pai dele assumiu tudo, tá, até hoje meu filho mora lá nos Estados Unidos com ele, mas foi embora para lá e a gente ficou aqui no Brasil sozinhos. E não contente, quando eu estava com os meus 19 anos, engravidei de novo de outra pessoa que também me deixou sozinha. Eu sempre fui contra o aborto, não sei explicar o porquê.
mas sempre fui muito contra, sempre tive muito medo dessa palavra. Isso nem passou em cogitação, né, nesse momento. Tive e foi tranquilamente. Depois, quando a minha filha estava com 1 ano, eu conheci o meu marido, uma pessoa maravilhosa, que me assumiu com os meus 2 filhos, enfim. E hoje a gente tem uma história aí de 18 anos, estamos indo para 19 anos de casados. E esse fato desse aborto que aconteceu nesses últimos, faz que é uns 2 meses, né, que me deu um chacoalhão. Porque, assim, diante da minha história, do meu processo, eu vejo o quanto essa liberdade sexual está nos matando o tempo todo. Seja com doenças, seja com aborto, seja com crianças que crescem sem pai, sem mãe, e vão beber, vão usar droga, vão fazer um monte de coisas, vão se matar, é o que a gente chama de suicídio inconsciente, né? Sim. É interessante porque eu vi mesmo que todo esse processo ele gerou um movimento em você, mas eu fico pensando aqui, porque você, nossa, tipo, muito legal você ter a permissão de compartilhar isso com a gente, essa parte da história, porque muitas vezes, eu volto a dizer, as pessoas veem, tipo, a gente dentro de um modo de atendimento, como coach, mentor, terapeuta, e às vezes tem a ideia de que você teve sorte ou você veio de um outro campo, mas muitas e muitas vezes, e nos melhores terapeutas e mentores, tudo aquilo que eles trazem é exatamente o reflexo daquilo que eles transcenderam com eles mesmos, na própria história de vida. Porque aí Sim, você me traz, tipo, essa questão, putz, teve um abuso, teve toda essa questão, aí vem todo um processo de carências que eu acredito que devem ter gerado muitos apegos, muitos medos, né? Porque isso tudo é muito forte desenvolver na vida de alguém, né? E vai gerando situações de conflito pelas nossas buscas. Parece que quanto mais a gente quer resolver a coisa rápido, mais a gente entra dentro de problema, né? é, é bem assim. E como é que você, tipo, percebe esse processo hoje, assim, no sentido do teu trabalho em si? Porque isso tudo te traz muita experiência, né? Sim, hoje, assim, esse caso, você tem me acompanhado e você viu que esse último acontecimento explodiu uma raiva muito grande dentro de mim e a minha vida, assim, direcionou completamente para trabalho com família, com casal e principalmente nas comunidades mais esquecidas pela sociedade. Porque eu, como sendo vítima do sistema, né, como eu acabei entrando sozinha nos caminhos errados da vida e também saí sozinha, porque eu não tive ninguém para me tirar de lá. E hoje eu quero levar todo esse meu conhecimento para as pessoas, para que elas não sofram, não precisem sofrer o que eu sofri, passar pelo que eu passei. Sim. Desirê, qual o momento que você sente confortável compartilhar com a gente que você sente que foi mais desafiador para ti nesse processo? Qual? Da minha Qual vida? Da minha é? história? Uhum. Eu acredito que a separação dos meus pais não teve jeito. Assim, isso, ó, todo mundo fala de abuso, de abuso, de abuso, mas, Alex, quando isso aconteceu, eu devia ter por volta de uns 6, 7 anos, eu nunca tive raiva dele, eu sempre vi ele como um doente. Eu nunca vi o meu abusador com ódio. Lógico que isso me trouxe muitos traumas. Eu, até pouco tempo atrás, eu ficava com medo de entrar em banheiro. Eu fiz uma viagem de navio com meu marido e às vezes eu queria ir no banheiro e eu falava, amor, vem comigo. Ele tinha que ficar na porta me esperando. Então são medos que a gente carrega. Eu não saía na rua sozinha, mas nunca tive raiva. Nunca esqueci, nunca joguei para o inconsciente essa história. Eu sempre lembrei dela, sempre trouxe ela comigo. E mas a separação dos meus pais, eu acho que foi o pior, assim, a falta do meu pai foi muito pior na minha vida. Eu resolvi esse problema com meu pai tem pouco tempo. Então eu passei a vida procurando o meu pai. E você pode ver assim, eu posto muito sobre a forma como a gente se veste, a gente quer chamar atenção, a gente quer atingir um padrão, a gente quer seguir assim, porque a gente quer o olhar de alguém lá atrás. E no meu Sim. caso, era do meu pai. Eu queria ser olhada pelo meu pai. Cara, isso Então é é muito.
Continua, por favor. Eu busco trazer para as pessoas que me seguem, principalmente para as mulheres, mas lógico que para os homens também. Sim, totalmente. Nossa, eu quero te ouvir falar mais sobre isso, porque a gente entra aqui e não tem como, você tá falando aí, e a minha mente já fica me levando para a constelação familiar, que eu acredito, inclusive abrindo um parênteses aqui, é uma, é, é uma terapia muito mal compreendida, né? Porque ela é uma terapia que, na minha percepção, ela tem muito mais a ver com você enxergar a vida num campo energético, e não tem a ver com necessariamente a aceitação de erro, mas tem a ver com perdão e desconexão energética, né? Restaurar o que é Aceita seu. a história. Como é que você caiu? Como é que é a sua visão dentro hoje, conhecedora da constelação e olhando para a sua história, o que que aconteceu? Ah, eu vejo a minha história com orgulho. Eu vejo a minha história tudo com beleza. Eu olho para o meu pai com carinho, para a história dele com carinho, para minha mãe também, com mais respeito, e para o meu abusador também, com mais respeito ao que ele passou. E claro que com um desejo de restaurar as famílias, de trazer essa base de volta para a sociedade que a gente está perdendo completamente. Sim, com certeza. Como é que era essa constelação pela ausência do pai? Tipo, como é que você deixa eu separar. Como é que você falou desse impacto? Eu acho que é muito interessante, porque eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho atendido muito ultimamente. E assim, muitas pessoas que eu tenho atendido têm caído nessa questão, mas assim, forte, mas muito forte mesmo. E você de repente trazer isso como o principal desafio que você sentiu, eu vejo como uma sincronicidade de algo que talvez possa ressoar com as pessoas que estão com a gente aqui. Inclusive você que está com a gente aqui, se quiser fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida, coloca aqui na caixinha, que tem a interrogaçãozinha, coloca ali, porque pra gente é um enorme prazer. A gente está aqui batendo um papo muito bacana. A Desirê está trazendo aqui um ponto da história dela muito interessante, que é a questão do significado de pai e mãe, e principalmente do que a ausência disso pode gerar na nossa vida, e você vai ser refém disso, e muitas vezes você nem vai saber disso. Né? E essa Vai chamar inconsciência, de liberdade. não é? Vai chamar de liberdade. Vai chamar de liberdade, é verdade. Vai chamar de liberdade. Quando na verdade é uma prisão muito gigantesca do ponto de vista da consciência, porque uma desconexão de uma parte sua, né? A gente tem que entender que se eu negar o papel de pai, se eu negar o papel de mãe, eu nego o papel de filho. E se eu nego o papel de filho, eu crio um vazio em mim que eu vou buscar uma lacuna para compreender. Aí você começa a entender as suas dependências emocionais. Como Sim. é que foi para você isso? Como é que foi Então, Alex, trabalhar com essa dependência emocional? vou falar assim que com meu pai mesmo eu ainda não constelei, você acredita? Tá. Não constelei o meu pai. Mas assim, lógico que no Theta Healing sempre vem o nosso pai, né? E assim, o trabalho que a gente faz é sempre se colocar no lugar dele, entender que ele não é perfeito, ninguém é. Ele, assim como todos nós, ele tinha a cobrança da sociedade, a história dele, tudo que ele viveu. A gente vê hoje como a sociedade cobra tanta coisa que a gente vai passando para os nossos filhos, né? E que vão passando como traumas, como neuras, como um monte de coisas que a gente não tem noção. Para a gente é natural, porque é o que a sociedade está jogando para a gente como normal, como liberdade, como bonito, né? E a gente vai carregando. Então é muito bonito esse processo. Sabe que o processo com meu pai faz bem pouco tempo mesmo, porque o meu pai, ele está se aposentando, ele, a esposa dele, a minha irmãzinha e a esposa dele já moram na Espanha, já tem acho que uns 2 anos, e ele só estava esperando o processo de separação de aposentadoria dele para ele poder ir embora. E saiu. E Alex, eu comecei a ter crise aqui com meu marido, né? Lógico, a gente sempre projeta, né? É outra coisa que eu quero muito trabalhar, é o relacionamento conjugal, porque a gente sempre vai projetar no nosso cônjuge as dores com os nossos pais. E eu comecei a projetar no meu marido. E eu não sabia o que que era. Eu sabia que eu estava irritada e eu estava me irritando com ele. Eu não sabia o que que era. E de repente eu assisti uma aula. De repente a gente não acredita nisso, né? Deus é perfeito, é maravilhoso. Eu assisti uma aula de constelação familiar para casais. E a moça falou de uma forma assim: você está com medo de perder o quê? Que me veio na hora é meu pai.
Ele tá indo embora e eu tô com medo de ser esquecida. Eu tava morrendo de medo de ser esquecida, porque eu não tive muito relacionamento com meu pai e agora ele tá mudando de país, como se isso fizesse diferença. Mas olha só, e isso eu tive que trabalhar. Eu tive que Sim. trabalhar bastante isso. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, eu falei para ele tudo que eu sempre quis falar, que o orgulho eu não deixava. Que eu amava, que eu precisava dele, que para ele não me esquecer, pelo amor de Deus, que eu não podia ser esquecida. A tal da lei do pertencimento. Eu preciso pertencer. Nossa, isso é extraordinário, né? Porque eu fico imaginando como é que foi quando você fez essa expressão, qual foi a reação dele? O que ele te disse? Ele ficou quieto. Ele ficou assim uns dias sem me responder. O meu pai, ele é assim. Ele, eu sei que ele é o que mais sofre com tudo isso. No fundo, eu sei, sabe? Mas ele ficou quieto. Aí a forma do meu pai de se aproximar é numa oportunidade. E aí, porque a gente é distante, a alienação parental, a separação separou a gente, de verdade, é um muro assim que tem entre a gente. Então a gente não tem muita conexão. Mesmo morando, a gente morou na mesma cidade há muitos anos, a gente mal se via. Então não tem muita conexão. Então quando eu mandei isso para ele, ele levou uns dias. E aí no Dia das Mães ele me mandou uma mensagem de Dia das Mães. Isso foi acho que uma semana depois, ou uma semana de silêncio eu tive ali, né? Mas a gente sente, né, Alex? A gente está conectado, a gente sabe o efeito que tudo isso está fazendo. E ele mandou mensagem de Feliz Dia das Mães e tal, e aí ele começou a puxar mais papo comigo. Eu me posicionei como filha, ele se posicionou como pai. E aí agora, quando ele está no Brasil, ele fala: Oi, Deise, tudo bem? Ah, tô aqui, voltei de viagem, tô indo fazer. Ele tá me contando a vida dele, sabe? É interessante isso, porque às vezes a gente não participa porque a gente tem um orgulho, então a gente quer se vingar, né? E quando a gente faz um movimento, a gente se posiciona, às vezes é só o que a pessoa queria para se posicionar, ela só queria uma, uma ordem sua, né? Uma palavra sua falando, eu tô aberta. E foi o que Sim. aconteceu comigo. Hoje Cara, ele tá morando fora e eu tô mais conectada com ele do que quando a nunca. gente, quando a gente percebe esse processo racionalmente, ele parece ser tão óbvio, mas até chegar nisso, acaba ficando tão desafiador, porque você pensa, você de repente expressa um lado de um amor que você sente que você tirou algo de dentro de você, porque você fez o que tinha que fazer. Isso naturalmente já engrandece a você mesma, e ainda de quebra esse sentimento é tão profundo que gera uma semente na pessoa que quebra toda a resistência, porque quando tem amor na mensagem, isso é poderoso demais, Sim. sabe? Você, tipo, traz bastante questões assim que me faz pensar sobre isso. A gente ainda, por não conhecer esses processos, a gente acredita que tudo é resolução pela lógica e, assim, então, de repente eu falei uma coisa que você não sabia, a partir do momento que eu falei, você já tem que aprender e sair fazendo. Não é assim que funciona o processo. Porque tem E, coisas, e na sentimentos que... vida também, né? As pessoas às vezes querem que os problemas delas sejam resolvidos assim, né? Algumas pessoas ainda estão esperando Deus aparecer e resolver o problema de todo mundo. E não é bem assim. É esse movimento que a gente precisa fazer para resolver a nossa vida. Não tem jeito. Deus age através de nós. Meu, totalmente. Isso é muito interessante você trazer isso, porque nada é por acaso mesmo. Digo mesmo para você que, olha, as últimas semanas, os atendimentos, basicamente, se eu pudesse resumir muitas sessões, eu diria assim, ó, tira essa ideia do que você está achando que é problema da sua cabeça e olha a conexão com suas raízes, porque ou ela tá enroscada, ou ela tá dissociada. É, Uns não conseguem desconectar, outros não conseguem aceitar. é isso E aí, mesmo. Sabe que ontem mesmo eu fui fazer a minha sessão de microfisioterapia, que eu não vivo sem, né? É um divisor de águas na minha vida. Mas quando eu cheguei lá, eu estava com tanta confusão que ele falou: vamos fazer uma constelação? E eu fiz. E eu constelei assim uma coisa que, Alex, não estava na minha cabeça. Não era o que eu queria trabalhar ali, entendeu? Só que tem acontecido movimentos na minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, que hoje, olha, ontem eu fiz a constelação. Hoje eu estou entendendo tudo. E uau, ele falou, né? Vai cair mais fichas ao longo da semana, dos próximos meses. E em um dia eu entendi
o porquê que eu fiz essa constelação ontem. Porque eu saí de lá falando assim, não era o que eu queria, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para fazer microfisioterapia, né? E se eu Sim. fosse constelar, não seria isso, seria o meu pai, né? Que eu nunca fiz uma constelação com o meu pai, mas foi uma constelação muito maluca na hora para mim, mas hoje já começou a fazer tanto sentido, um movimento inconsciente que está acontecendo na minha família e, e que os problemas vêm pra gente, né? Que a gente nem percebe, né? Mas Sim. acaba vindo. Então, E essa. Pode falar, desculpa. não é isso. Essa é a visão mais desafiadora que eu acho desse processo, Desirê, porque realmente eu acho que olhar tudo como uma coisa só e a nossa ancestralidade como parte de quem nós somos, tem, tem que ter uma crença no sentimento de ser um mesmo, né? Acho que esse senso dessa ideia de separação, que é uma visão que é materialista, ela faz tudo ficar muito mais difícil. Tudo bem, ela é um processo, porque tudo vem do mais denso para o mais sutil, e depois a gente começa a ver mesmo que as conexões familiares, elas têm um propósito, e muitas vezes, vou dizer, o propósito não é você receber o papel, mas muitas vezes compreender esse papel e se expressar. Porque a gente, acho que essa metáfora do Shakespeare é perfeita. A vida realmente é um teatro. E nós somos atores. Só que nesse ponto de se atuar, você pode atuar de várias formas, né? A Desirê mãe, ela tem uma atuação, uma forma de conectar. A Desirê filha tem outra. A Desirê esposa tem outra. A Desirê ela mesma tem outra. E qualquer um desses papéis que a gente negue, a gente trava. Eu entendi assim por intuição e acredito muito no que eu vou te dizer. A gente não sofre pelo amor que a gente não recebe. A gente sofre pelo amor que a gente não expressa. Porque É, isso é a nossa própria carência travando o processo. é isso mesmo, Alex. É exatamente isso também que eu descobri no meu processo, né? Você vê esse amor que eu não dava para o meu pai, ele estava esperando. Olha, hoje, depois de tantos anos no processo de despertar, eu consegui me expressar. Ele estava esperando esse momento. Sim. E quantas vezes eu não transmiti isso para o meu marido, por exemplo, para crises familiares, né? Crises conjugais, assim, com o meu marido, de transferir essa carência do meu pai para ele, de querer que ele suprisse isso. E tem que imaginar o que eu estou pensando, tem que imaginar o que eu quero, né? Aquela criança querendo a atenção do pai, que o pai faça aquilo que ele não fez lá atrás, né? E Hum. quantas coisas eu não projetei no meu marido até cair a ficha dessa minha carência. E é um movimento, né? Não tem jeito. A gente precisa entender, se olhar, saber de onde está vindo, porque todo conflito externo ele está trazendo uma dor que está lá atrás, né? Não tem Total. jeito. Pô, fiquei curioso aqui, como é que é? O seu esposo também é da área terapêutica, autoconhecimento, essa vibe, como é que é essa conexão? Isso é totalmente diferente de mim. Ele vem de família evangélica. Ele é totalmente cético a tudo. E só que assim, nunca deixou de me apoiar em nada meu, né? Nunca, nunca, nunca mesmo. Mas totalmente o oposto de mim. Nós somos muito diferentes. Uau, isso é de certa forma extraordinário, porque eu acho que Eu aqui sou é que está a espírita, questão, Alex. Pensa nisso. Eu sou espírita, meu marido vem de família evangélica. tá? Imagino Já mesmo, começa imagino. daí. Mas uma coisa é certa, né, minha querida? Porque se o amor transcende isso, isso vai para um campo muito interessante, que eu acho que aqui é uma grande confusão que, de certa forma, todos nós fazemos pela insegurança, né? Eu acho que, meu, por exemplo, eu trabalho com atendimento às pessoas, eu tenho a minha forma de auxiliar. Você tem a sua forma de auxiliar. Tem muitas coisas que a gente vai concordar, tem muitas coisas que a gente não vai concordar. Mas, na verdade, nem tem a ver sobre o fato de se a gente concorda ou acredita nas mesmas coisas, mas no sentido de o seu ser eu respeito porque ele está na mesma frequência. Isso é muito legal. Sabe o que que eu percebo assim? Porque eu converso. Nossa, eu amo demais a família do meu marido, eu amo demais conversar com todos eles. São todos pastores, líderes de igreja, tudo, tudo, tudo. Eu acho que quando, independente do caminho que você seguiu, quando a gente acessa a verdade, que é aquele negócio, Alex, não existe a minha verdade e a sua verdade, existe uma verdade só. E quando a gente se conecta com a nossa essência, olha meus cachorros aqui querendo participar da live. Relaxa. Gato já passou miando aqui também, tá tranquilo. Quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente se conecta com Deus de verdade, a gente conversa com todas as pessoas na mesma. A gente se entende, a gente percebe que todo mundo está falando a mesma coisa em línguas diferentes, mas é a mesma coisa. E existe o respeito, que olha, eu amo conversar com a família do meu marido, com todos eles, amo demais.
Uau, isso é muito bacana mesmo, porque realmente é um transcender do ego, né? É claro que isso a gente tem os momentos que mais certo, tá mais errado, tá tudo bem. Mas de uma certa forma, a gente começar a conseguir conectar, fica tranquilo. A gente Já tô na começar live. a conseguir conectar com as pessoas, além de todas essas questões de você tá certo, você tá errado, é muito bacana. Eu acho que, você sabe que em termos de conexão pessoal, eu sinto que essa dicotomia é a mais desafiadora, porque eu vejo assim, e você me fala se faz sentido para você ou qual é que é a sua visão. Em termos físicos materiais, a gente precisa dos opostos para se conectarem. Porém, no campo energético, precisa exatamente daqueles que têm a mesma frequência. Eu acho que é aqui que as pessoas não entendem. A gente precisa dos dois. Eu preciso de alguém que esteja na mesma vibe que eu, mas que atue de uma forma diferente de mim. Para que no choque dessas duas forças que estão indo para o mesmo caminho, cresça e tenha a expansão. E a Sim. autoconsciência é muito interessante porque quando a gente começa a buscar isso, não que seja fácil, mas você começa a ter ideias de como construir este processo. Isso te põe num protagonismo, você sente isso. Ô, Alex, eu não entendi o final. Você sente isso, você sente esse movimento que você vai conseguindo entender as ferramentas para construir essa conexão, se percebendo no outro e fazendo um movimento de troca. Com certeza, o tempo todo. Porque O a tempo. projeção vai mais pro cônjuge, não tem jeito, né, Desirê? Sim. Quando é quem está mais perto que vai sofrer o maior impacto, né? Coitado do meu marido, Alex. Fico Nem imaginando. te conto o que aconteceu nos últimos anos. A gente conta, eu imagino. Eu tô entrando nessa área para salvar os maridos e as esposas também. O padre Fábio de Mello ele fala uma coisa interessante que ele diz assim, o amor nasce da imperfeição. E eu comecei a intuir que realmente é essa consciência junto com essa imperfeição que traz o crescimento do casal. Aqui é por isso que muitas pessoas elas têm uma extrema dificuldade. Eu não acredito que é possível você construir um relacionamento a dois sem autoconhecimento. Posso estar errado porque eu não vou generalizar, tá? Mas é uma probabilidade muito grande, porque vai ter transferência, né? Não tem jeito, vai ter transferência. Querendo ou não querendo, você vai transferir coisas que com o tempo você vai perceber que vão te gerar conflitos e aí tem que entender, reconectar, trazer para o seu eu para poder se apropriar daquilo de novo. É um movimento muito difícil de fazer, é desafiador fazer isso. É sim, com Então, certeza. que foi, tipo, como é que foi esse processo de começar a ter essa percepção para ti? Alex tá falhando pra caramba aqui. Sério? Tá falando para você? Pessoal, vocês Tá. estão ouvindo bem? Estão Não, conseguindo eu me acho ouvir? que é o meu É? fone. Tá. Eu não peguei o outro que ele é melhor, Se você quiser porque tirar o fone, não tem problema. não, eu acho que vai ficar ruim pra mim também. Aqui É? tá bom, mas ele tá falhando. Repete Tá pra bom. mim tudo de novo. Tá. Se você não conseguir, você me fala que eu volto de novo, não tem problema. Esse processo de começar a perceber essa transferência e começar a saber lidar com ela sem culpar, porque é aquela coisa, vamos pegar um movimento básico. De repente a pessoa entra num relacionamento com uma passividade muito grande buscando aprovação. Ela se coloca em segundo plano. Ela deixa todo o tempo a mensagem de que o que ela quer não tem problema ser depois, porque ela cria isso. Ela cria desde o começo. Porque se eu te conheço, primeira vez que a gente está se conectando, e eu vou querer, sei lá, de repente, me impor numa escolha tua, já no primeiro, logo no começo você já corta. Mas se você aceitou, você já há de convir comigo que você nem pode brigar comigo porque você não falou nada. Ah, devia ter percebido. Sim, não, é relativo. Acho que às vezes a gente tem que se posicionar. E aí, aqui você já começa a criar um comportamento que já tem uma busca de aprovação, já tem uma transferência, né? Já tem toda uma programação mental, né, Alex? De Totalmente. como o outro tem que agir, como que você quer que ele reaja, e se não acontecer desse jeito, você explode, vem a ira, porque vem aquela bola, né, que a gente está segurando no fundo da água, né? Não tem Exato. jeito, ela é isso. Metáfora É o tempo todo. extraordinária. E olha, eu vou te falar, sabe uma coisa assim que eu tinha bastante com meu marido? Era quando ele estava na televisão e eu me sentia sozinha. Tipo, ele não tá prestando atenção em mim, ele tá prestando atenção em outra coisa tão banal e não tá prestando atenção em mim. E isso me trazia assim uma explosão, mas é aí que entra, Alex, a humildade. Porque a gente sempre vai projetar no outro, a culpa é do outro. Ele não tá me dando atenção, ele tá me trocando pela televisão. Mas não, eu percebi ali que era uma. A gente não pode falar dessa forma, mas era uma idiotice minha. Era uma infantilidade minha. Nunca é idiotice, nunca é infantilidade. Sempre existe uma dor muito grande ali embaixo.
Sim. Mas era uma infantilidade minha. Então eu tive essa humildade de perceber, senão, não sei se meu marido teria aguentado se eu não tivesse essa humildade de reconhecer e falar, meu Deus, o que que eu faço? Como que eu vou mudar? Eu sei que está partindo de mim. Lógico que o meu marido, assim, nesse processo, ele foi muito maravilhoso, porque acho que o amor dele por mim é tão grande, ele silenciava nesse meu momento de fúria. E isso fazia com que eu percebesse, com que eu me olhasse, falando assim, peraí, a louca aqui sou eu. Por isso que eu acho que tem aquele que Jesus falava, né? Quando alguém te bater numa face, dê outra face. Eu acho que era o que meu marido fazia, porque foi ali que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E ali é aquele negócio, quando você dá um passo em direção à verdade, a verdade dá 10 para você, né? Não tem jeito. E foi aí que começou o meu processo. Pesado mesmo. O Gandhi falava isso em outras palavras que ele falava assim: deixe o agressor se perceber. E esse processo é muito louco, porque aí é que tá, olha só, é onde as coisas se encaixam. Você já tá falando pra gente, de uma certa forma, de uma personalidade muito forte, de um lado, e outra que é muito relativamente contida de outro para conseguir casar esses momentos. Né? Porque, é lógico, se teu marido nesse momento tem teu temperamento igual ao teu, dá choque, você sai na porrada. Sabe qual era a diferença de nós dois? Hum. A autoconfiança dele. Isso fez toda a diferença. Todo mundo fala assim que meu marido tem uma autoconfiança invejável. E foi isso. Foi ele saber quem ele é. Porque quando a gente está numa crise projetando uma raiva no outro, a gente quer inferiorizar o outro, né? Só que ele tinha tanta consciência que ele não se permitia. E o amor dele por mim era tão grande que ele silenciava. Caraca, meu, isso é muito poderoso, hein? Dá licença, É. Desirê. Chama o seu marido aí pra fazer live comigo, vai, por favor. Eu vou conhecer esse homem Vou agora. chamar. Ele tá aí. Ele entrou, mas agora. Ô, amor, Seja, dá um oi aí. seja muito bem-vindo com a gente aqui, viu? Porque é extraordinário esse movimento. Meu Porque, marido, não, eu não posso negar, meu marido foi sensacional na minha vida. E você pode ver que até na minha página eu luto muito contra o feminismo, né? sim, eu Porque vejo. não adianta, as mulheres não vão crescer sem os homens. A É uma gente não conexão. precisa, a gente é forte, a gente consegue sozinha. Veja bem, eu tive dois homens que me abandonaram com os meus filhos, eu sou forte, eu sou suficiente. Eu tenho Deus dentro de mim. Mas que o meu marido foi indiscutivelmente maravilhoso e essencial na minha vida é inquestionável. Mas é isso, cara, isso é extraordinário, porque eu digo pra você assim, Olha aí, meu ok, marido hoje. Emerson, seja muito bem-vindo. Eu já vi várias fotos suas, aliás, e até te falar, você vejo que você está sempre colocando o Dia dos Pais, eu vi que você fez ali uma postagem para ele e tal, e isso é legal, porque você vai vendo esse movimento. É aí que tá, né, Desirê? Esse caminho de autoconhecimento é sofrido, dói pra caramba. O negócio é, desculpa, é foda do bem, desculpa o termo, não tem outro. Mas em É o compensação melhor também, choro da nossa vida. é verdade. Porque te traz uma consciência de começar a olhar e ver a oportunidade de construir, de ver, cara, como que eu construo? Porque muitas vezes, onde que a inconsciência ferra com a vida das pessoas? Quando elas não param para refletir e entram num relacionamento, por exemplo, com a expectativa de algo bom, sem a consciência de que, bem, é o seguinte, você casou, primeiro dia que você está junto, agora é que começa. O casamento não é uma conquista de uma celebração de algo, é uma conquista de um ciclo que você começou e você não sabe Aí nada, é essa, né? entende? Porque eu acho que a partir desse momento, pô, o que é luz seu, às vezes é sombra seu esposo, às vezes o que é sombra nele é luz seu, e vice-versa, e vocês vão se complementando. E de repente saber que você tem a consciência também fortalece talvez essa energia que ele tem de falar, pera, ela vai se perceber, um, dois, três, quatro, cinco, deixa eu pensar em outra coisa, eu vou ver o jogo. Isso não é meu, isso não é meu. Porque quando você estava falando, é a coisa mais forte. Essa dicotomia da dualidade no universo físico, ela diz uma coisa simples. Se você não for um, você jamais vai ser dois. Porque você precisa saber quem é você, quem é o outro e o que é a relação. Senão a pessoa entra na relação, esquece de si mesma e se transforma em tudo. E aí é causa e conflito, porque aquilo que eu não faço por mim, eu vou cobrar de você. E há de você que não faz. Vou jurar que você não me ama. E assim, se a gente falar, o mundo tá cheio de estímulos para que a gente troque. Troque, 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 né? É muito mais fácil trocar
O mundo mostra pra gente, ai, hoje em dia tem aplicativo para você trocar de marido ali, né? Você troca fácil. Só que não é assim. Na hora que você chegar na sua dor, nesse mesmo no outro relacionamento, no mesmo ponto, você vai projetar nessa outra pessoa a mesma coisa. Aí as pessoas costumam falar, ai, homem é tudo igual. Não, você não trabalhou o seu problema. Ah, mulher é tudo igual. Não, você não trabalhou o seu problema. Exato. É você que está projetando igual. No outro. É Entendeu? você que está projetando sempre. Você está criando essa mulher. É isso Por mesmo. que que o outro tem uma mulher diferente da sua? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque aí é que entra toda essa questão. Eu vi que você colocou as leis universais no teu livro. Peraí, deixa eu só responder aqui. Terra, obrigado por estar compartilhando com a gente aqui, viu? Eu vejo que você está falando que você e teu namorado estão entrando nessas mesmas questões, tá? E que interessante você ter desenvolvido o questionamento para os gatilhos, porque ele é uma chave poderosa para você não entrar numa reação automática. E obrigado por compartilhar. Qualquer pergunta, põe na caixinha lá. A gente está aqui acompanhando, às vezes a gente demora um pouquinho para não quebrar aqui, mas a gente vai conectando com vocês. Sejam bem-vindos. Uma coisa interessante, Desirê, que você estava falando aí, é porque a gente começa a ter que se forçar, entre aspas, a expandir a nossa visão sobre o significado de um relacionamento, que para mim, na verdade, tem muito a ver com o autoconhecimento. Eu acho que quanto mais for íntima a relação, mais ela vai revelar sobre nós. Porque eu percebo, e veja se para você faz sentido, que eu não posso amar alguém sem ao mesmo tempo me entregar para essa pessoa, porque é um misto do meu ponto mais forte com a minha maior vulnerabilidade. E eu acho que aqui que está o problema, porque quando as pessoas entram num relacionamento sem se autoconhecer, elas, das duas, uma, ou elas se jogam muito, e elas pegam algo muito precioso sem ter a noção se aquela pessoa está pronta para receber aquilo. E da mesma forma pegam da outra pessoa sem ter ideia do que estão segurando. E isso é um processo que basicamente não precisa ser guru para olhar e falar, ó, os 3 primeiros meses talvez vai legal, a partir do quarto, quinto já começa a ter problema sério, daqui a pouco virou cobrança. Porque, na verdade, é aí que começaria o processo. Se o amor é real, ele transcende a mágoa, ele transcende aquele sentimento, ele consegue olhar e falar, tá, ela me ama? Ama. Eu também amo? Amo. Então a gente tá errando porque é um processo, e não porque a gente quer se machucar. E aí É, esse processo é forte, né? eu falo assim no meu livro, Alex, da importância do propósito. Se você não tem um propósito, você não tem destino para chegar, né? Não tem jeito. Então, para mim, você pode ver pela minha história, o meu propósito era um casamento feliz. Era um casamento que dá certo. Eu depois da separação dos meus pais, de toda essa confusão, a gente cresce ouvindo homem é tudo igual, homem não presta, homem quando você faz, depois que você faz 40 te troca por duas de 20, é tanta coisinha, né? Casamento é uma fria, é igual água gelada, né? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Então são tantas crenças em cima do casamento e eu sempre me recusei a acreditar. Sempre me recusei a acreditar. E eu falava, não é possível. Não é possível, tem que dar certo, tem que existir um casamento perfeito. Lógico que não existe tão perfeito assim, mas que é bom demais, mas a gente tem que se permitir acessar a nossa essência. A gente está muito acostumado com o que o mundo tem para oferecer, que é só o prazer, né? Então tá todo mundo acostumado a usar o outro como um objeto para satisfação pessoal. Então eu vou lá, tenho uma relação, saio satisfeito e tá tudo ok, mas não. Ninguém sabe mais o que é ter uma relação sexual de verdade, essência com essência. Ninguém sabe o quanto isso é conexão, o quanto isso é bonito, o quanto isso é perfeito, o quanto isso é divino. Ninguém mais sabe. Sim. É que esse Porque não ponto se permitem. é profundo, né? Porque eu até estava aqui, acho que semana retrasada, eu estava com a Madame Glamour aqui, falando sobre sexualidade, e a gente entrou nesse ponto. Você está me ouvindo bem? Tô. Tirando os cachorros que estão querendo falar mais alto que a gente. As pessoas, na verdade, acham que estão se relacionando, mas elas estão só se masturbando umas com as outras, porque na mente elas estão totalmente desconectadas. Eu acho que até eu vi você escrevendo uma coisa muito parecida com isso um dia. Faz um tempo você escreveu na tua página, eu falei, nossa, meu, foi a primeira vez que eu vi alguém usando um termo muito parecido com esse. Foi você mesmo, foi na tua página que eu vi.
Numa Só para florinha com meu marido. só para te passar a bola, porque eu sei que você tem questões para trazer sobre isso, eu lembro que quando eu comecei a entender sobre a mente, eu fui questionar o meu grande mestre e instrutor, que foi quem foi responsável por todo esse movimento, e falei assim, mestre, é o seguinte, a mente e o sexo, como funciona? Aí ele só falou uma coisa para mim. Cara, quando você tá no ato sexual, você tá fazendo o quê? Transando, certo? Certo. Quando você para e vai fazer uma meditação profunda em estado de relaxamento, você vai fazer um transe. Então, transar vem da palavra transe. Ou seja, a verdadeira conexão é mental, não física. O E foi o corpo que é eu só uma coloquei. metáfora. A gente tem 3 corpos, né? A gente tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. E a conexão se dá com os 3. E o sexo é uma conexão dos 3. Não tem Totalmente. jeito. Totalmente. Consciente ou inconsciente será, né? Por isso que eu não lembro bem o tempo, se é 40, se é 50, se é 60 dias, mas a partir do momento que você conecta sexualmente com alguém, você traz boa parte da energia daquela pessoa para a sua vida e daqui a pouco você está com um problema que nem é seu e nem sabe por quê. Porque você está com muita conexão energética. Isso. Porque aí, mas e aí que uma coisa leva a outra, Trabalha- né? É. No Theta Healing a gente trabalha muito isso, porque existe uma troca. Eu te dou fragmentos da minha alma e recebo da sua num ato sexual. Não tem jeito. Aí a gente vê hoje essa liberdade sexual fazendo todo mundo transar com todo mundo o tempo todo, né? Todo mundo virou um objeto, né? Então, às vezes eu tô triste, não sei por quê. A gente fica com fragmentos da alma da pessoa por até 7 anos. Então você imagina, eu tô lá com um pedacinho Caraca. da alma daquela pessoa. Às vezes eu tô triste, não sei por quê, bate uma depressão, aí eu vou lá tomo um remedinho, ou vou beber para me distrair, vou usar uma droga para me distrair, de repente eu tô irritada, não sei por quê. É muita confusão, a gente fica com confusão mental, porque a gente tem essa conexão mental no momento do ato sexual. E é uma coisa que leva a outra, né? Porque muitas vezes as conexões sexuais de baixa frequência vêm por carência. E meu, é um carente atraindo outro carente, e a pessoa começa a ter uma polaridade que, obviamente, quanto mais ela buscar, mais ela vai sentir falta, porque não tem a ver com o sexo em si, também tem a ver com uma conexão, com uma busca, que é exatamente disso que a gente está falando, mas é exatamente o que não entra ali na É. questão. E sabe o que acontece, Alex, que eu percebi até por experiência própria, como eu falei, eu já fui vítima do sistema. A gente sai querendo ser olhada, a gente sai querendo ser vista, a gente sai querendo sim uma conexão, certo? Só que a gente sai e se permite ser usado. Então eu volto para casa com a sensação de eu sou um objeto. Então a Sim, gente volta vazio, um objeto não tem sentimento, não tem como. sim. E isso tudo é um movimento muito inconsciente, as pessoas não percebem, as pessoas voltam falando para casa, ai, foi maravilhoso. Não foi. Tem a ressaca moral. Eu coloco isso um pouco no meu livro, da ressaca moral pós sexo sem compromisso, né? Sim. Sempre tem. É um assunto muito, muito abrangente mesmo. Dá pra gente fazer uma live só falando sobre isso, sabe? Porque Dá. acho que os mitos que tem com a sexualidade levam o sexo a ser uma coisa totalmente oposta à espiritualidade, quando na verdade ele é um caminho direto para a espiritualidade. Porque a gente começa a entender a mente e você começa a pegar umas sacadas assim que você fala, cara, que interessante isso, né? Porque a gente tem a associação muitas vezes, no caso mais do homem, que é mais visual, mais corpo, a mulher mais sentimento, mas não é uma regra, pode ser invertido, mas normalmente é assim. Você tem a associação mais visual e o prazer da energia sexual vem muitas vezes desse lado, do outro lado do envolvimento. Quando a gente consegue conectar esse prazer no estado de presença, a gente aciona conscientemente uma cocriação de energia. Porque que nem a gente está conversando aqui, não importa se a gente está na frente um do outro, a gente conversando aqui, eu não estou prestando atenção no tempo do relógio, acredito que você também não, a hora está passando. A gente já pode dizer que a gente está num estado leve de transe conversacional. Nesse estado aqui, se a gente fluir, a única, eu tipo, estou aqui conversando com você, eu sei que 8 horas eu tenho a live com o Eduardo lá no Estúdio Fragata, mas se não tivesse isso, meu, 8 horas eu ia chegar, eu não ia nem ver, ia fluir. Sim. Então, ou seja, E é que as nossas energias estão aqui conectadas, criando algo positivo para alguém. exatamente.
E é essa reverberação, porque, lógico, dentro desta camada que a gente está aqui de conversa, de interação de assunto, que é o espaço que naturalmente os nossos papéis nos permitem, a gente tem uma cocriação plena. A partir do momento que você está com a pessoa que você ama, que é seu parceiro de vida, que você tem uma comunicação íntima e profunda, a potencialidade dessa ressonação é muito maior, ou seja, você termina o movimento muito mais energizado e expansivo do que você começou, porque é um fluxo de dar e receber. Mas não adianta estar inconsciente no processo. E sabe que eu fiz cursos de ginecologia emocional também, né? E na ginecologia emocional, a gente aprende que a mulher, a gente tem todo mês uma quantidade de energia no nosso útero para criar outra vida, né? E o que a gente faz com essa energia? Alguém está usando e não somos nós. Ela tá aqui à mercê das indústrias. E se a gente potencializar essa energia, se a gente se relacionar seriamente e se conectar essência com essência, a gente tem poder de criar tantas coisas através dessa energia, porque a energia sexual é a energia da vida, é a energia Sim, criadora, sim. né? Totalmente, dizer. Eu precisei começar a aprofundar isso, porque quando eu comecei a perceber que a energia sexual era energia criativa, e de repente eu atendi alguém que tinha problemas de criatividade, problemas mesmo, bloqueios, cara, era dois palitos para você entender que tinha algum tipo de abuso ali por trás, ela estava bloqueando a energia sexual e naturalmente bloqueando a energia criativa. É assim mesmo. E aí entra naquilo que a gente estava falando. Você vê, eu na constelação lá, quando eu estava com aquele problema com meu pai, que eu estava projetando no meu marido, eu não tive mais prazer. Eu não tinha mais o libido. Porque assim, eu não posso ter libido com meu pai, eu estava projetando meu pai nele. É Sim, tanta coisa para a gente olhar ali embaixo de uma falta. é isso mesmo. E é interessante isso, né? Porque só a gente começando a entender como funciona a mente é que a gente começa a perceber essas associações, né? Porque eu sempre fui um homem bem masculino no sentido da razão. E aí o que acontece com isso? Para mim, é a primeira vez que alguém falou para mim assim, brevemente falando, acho que eu já comentei lá até com vocês no domingo, a menina gostava de homens mais velhos, eu fui perguntar para ela por que ela gostava de homens mais velhos e ela falou tranquilamente para mim, é porque eu busco um pai e a minha mente, na época, na lógica, falou assim, como assim essa menina é louca? Porque a minha associação era essa. Pera, você busca um pai, mas você vai ter relação sexual. Ih, peraí, deu bug aqui, travou o processo, não entendia nada. Aí ela olha pra mim e fala, você também busca uma mãe? E me fala três, quatro coisas que eu falo, caraca, eu busco uma mãe mesmo. Mas aí a gente entende que obviamente não tem a ver com essa lógica. Muito Não. linear, muito superficial. Tem a ver com o campo emocional. Porque o maior desafio muitas vezes das pessoas aceitarem isso é essa própria associação que elas fazem. Então, quantas e quantas pessoas que falam, ah, não, não tenho problema não. Pô, você olha pro relacionamento da pessoa, meu, você vê um monte de coisa transferida, com carências, que para elas são normal. E às vezes Mas nem é dela, é o outro. O problema é o outro. isso, mais essa também. É muito Então, mais fácil. olha só, né, como que esse caminho de autoconsciência, de autoconhecimento, de buscar informação, ele realmente transforma a nossa vida, né, Desirê? E eu acredito mesmo que é um caminho que não tem jeito, ele só começa de dentro para fora, né? Vai depender muito do momento da pessoa e da busca dela, mas uma coisa eu posso dizer para você que está acompanhando a gente aqui, não existe nenhum tipo de área da sua vida que esteja com algum problema que não tenha solução, porque esse problema, na verdade, só está querendo te dizer alguma coisa que você tem que começar a buscar ou que você nunca buscou para entender. Exatamente. Fala uma coisa, pensando na tua história, na tua jornada, em todo esse transcender de consciência que você teve, em todo esse movimento que você está agora, o que você sente aí se tivesse uma mensagem muito poderosa para deixar para a gente, Desirê? O que você diria para a gente? Olha, a primeira coisa, lógico, está no nome do meu livro, né? Despertem a consciência de vocês. Olhem para vocês. Você, as pessoas são importantes, mas você é essencial. Não tem jeito. Se a gente não olhar para a gente, não é se olhar com egoísmo, né? É se olhar para essas projeções. Tudo que está me irritando fora está partindo de mim. Tudo que está acontecendo na minha vida está saindo de dentro de mim. Enquanto a gente não olhar para isso,
a gente vai continuar nesse padrão, nesse círculo vicioso, né? Entregando mais dor, mais dor, mais dor. Nós estamos, assim, num momento de transição planetária muito grande, para uns é chamado de apocalipse, isso é fato, isso em nenhuma religião mais tem discussão, né, não, Alex? Com Todo certeza. mundo sabe, estamos vivendo o apocalipse, e isso é uma transcendência de consciência. E Isso. se você não se enxergar, se você não olhar para as suas dores e transformar a sua dor em amor, você vai ser aceitado, como diz uma palavra bíblica, né? Não tem jeito. Tá na hora da gente transformar a nossa dor em amor. Eu sofri, eu tive muita coisa, eu tive muita tristeza, mas se eu for entregar isso para a sociedade, até quando vai ficar olho por olho e dente por dente? Como disse, acho que Gandhi mesmo, né? A gente vai acabar cego e banguela. É Não verdade. tem. A gente tem que transformar toda a nossa dor e entregar a nossa mensagem para o mundo. E foi isso que eu descobri através do meu processo. Cara, que incrível isso. E é verdade, porque isso que você falou da transcendência, claro que tudo é um movimento que vai acontecendo, vai fluindo, mas a gente tem que entender que nesse mundo físico a gente só cresce na diversidade. Então, esses movimentos que vêm, porque muitas vezes acho que quando a gente traz a palavra apocalipse dá uma impressão de fim, mas não é fim, na verdade é recomeço, início de ciclo. Não vai acabar Apocalipse nada, em continua. latim significa revelação, né? Se eu não me engano. Tá, ótimo, Revelação obrigado. é uma nova consciência que está sendo revelada para todos nós. Tanto que a gente está vendo que as inverdades não estão se sustentando mais. Porque Sim, muitas pessoas estão transcendendo, então não adianta mais aquela verdade mentirosa que faz a gente ficar feliz. As sim. pessoas já estão enxergando, né? Então é É isso. uma verdade sendo revelada para nós. E é muito bom a gente saber que todos nós aqui somos protagonistas dessa mudança, né? Vocês que estão aqui com a gente, que se conectaram com esse tema, com certeza algo fez sentido. E a gente vai percebendo que começar a buscar esse conhecimento te faz, sim, ter uma visão diferenciada do macro, de tudo que está acontecendo, mas realmente tendo a consciência de que toda essa transformação do macro, não adianta, ela começa por você, que é onde você traz o desejo. Tem que se olhar. As- Você é, trouxe isso para a sua vida, você está aqui, você está trazendo esse conhecimento, você trouxe seu emprego, seu trabalho, situações. Então, nesse ponto de perspectiva, você é o centro da sua vida, sim. Mas a dicotomia da coisa, ou o paradoxo, é que muitas vezes, para você fazer o melhor para você, você tem que fazer o melhor para o outro. Você só tem que achar o ponto que conecte, para você não deixar você em segundo plano, ir para o outro e nem deixar o outro vir para você. É o meio a meio, é o sistêmico. E isso é maravilhoso, porque não vai fazer com que você não tenha problemas, não. Você vai ter problemas pra caramba ainda. Mas a questão aqui nunca foi não ter problemas, mas sim aprender a lidar com eles. E nossa, a gente lida tão fácil quando a gente está nesse processo, né? Às vezes aparecem umas buchas tão grandes que os outros falavam, nossa, como que você vai resolver isso? Nossa, peraí, vamos tomar um café que daqui a pouco eu resolvo. É tão mais fácil, a gente resolve com a cabeça tão mais leve, sem trazer problema para casa, né? É É muito bom. exatamente isso. Não tem, não tenho palavras para falar o que esse processo de autoconhecimento me trouxe. É exatamente isso que eu quero levar para mais e mais pessoas. Que Não legal, já tem está começando já. falou. Eu vejo muito isso, Alex. As pessoas acham que o que eu faço não interfere na sua casa. Interfere sim. Interfere sim. Não sei se você já leu um pouco do meu livro, mas eu coloco dois experimentos psicológicos importantíssimos que foram feitos aí no mundo da psicologia, o quanto nós nos influenciamos o tempo todo. A minha atitude depende, sim, de muita ética, muita moral, porque eu vou induzir muitas pessoas, a começar pelos meus filhos, pela minha família, pelos mais próximos. É isso mesmo. Ó, desde ontem de tarde, quando o seu livro chegou, eu tenho atendimento. Então eu folhei ele, mas eu não li ele ainda porque eu não parei. Então, logo, logo, fique tranquilo. Porque uma coisa eu vou dizer assim, ó, você que está acompanhando aqui com a gente, não é a primeira vez e a última que você vai ver a Desirê nesse canal, essa é a primeira de muitas lives, porque só aqui tem muitos tópicos que a gente pode ir conversando muitas vezes, e a ideia é essa mesma, a ideia é a gente estar aqui, estar batendo um papo, estar conversando, estar trocando ideia, estar compartilhando histórias de vida, para a gente perceber que, de uma certa forma, somos gente da gente, tá? Desirê, fala uma coisa, como é que estão os teus atendimentos hoje? Se de repente alguém está assistindo aqui, quer fazer uma sessão contigo, você atende online, é só presencial? Como é que é o trabalho da Desirê? O livro, né? Dá para adquirir o livro, quem quiser o livro.
Adicione a Ó, Desirê, pessoal, o perfil dela, por gentileza, tá aqui em cima, na setinha. É o arroba ele tá só no Desinoronha. livre, mas também pode ser por mim, direto comigo, que eu envio o livro. Mas tá lá, os atendimentos sempre online, claro que é possível. Mas, como eu falei para você, né, Alex, eu direcionei a minha energia agora para um projeto muito grande, então a agenda tá escassa. Mas dá Ah, para atender. então, que beleza, então, Desirê. Principalmente, Bom, eu estou focando em casais. que Casais, vamos legal. salvar casais. Ó, Independente de opção sexual, tá? Independente de opção sexual. Porque existe sim a homossexualidade, a gente não pode deixar de falar disso, e são pessoas que vão conviver um mais na polaridade feminina, um mais na polaridade negativa, ó, eu aí trazendo a tendência do feminismo, de que homem, né, homem vamos ficar não com o é bom. feminino e com o negativo. É, feminino e negativo. Não. O feminino e o masculino são duas pessoas mais conectadas com uma energia e com outra, e precisa sim de uma conexão, de sim rever as dores para se conectar perfeitamente, se for adotar uma criança ou fazer uma inseminação e criar essa criança em bases sólidas. E ponto. É isso que a sociedade precisa. Sim, uau, Desirê, bacana. Ó, você que vem aqui no livecast, por favor, segue a Desirê, arroba Desinoronha. Você que vem da arroba Desinoronha, seja muito bem-vindo ao livecast. Bom, aqui é um canal de autoconhecimento, de bate-papos e, ó, acompanha com a gente aí, porque essa semana o tema autoconsciência foi muito forte. Você viu que você está na mesma agenda do senhor Mário Jorge, só mudou a data, quinta-feira às 19 horas, vamos estar aqui falando também de despertar de consciência. E foi um enorme prazer receber você aqui, Desirê. Foi no tempo certo, da forma certa. E fala sério, né? Nem doeu, né? Não. Só antes. Gratidão, minha querida. Parabéns Deu mesmo. problemas com a câmera. Parabéns pela permissão. Sabia que ia ser super maravilhoso bater um papo contigo. Seja sempre muito bem-vinda aqui, tá? E agora Eu eu que vou falar de agradeço. liderança. E agora eu vou falar de liderança. Você que está aqui, quer saber de liderança, agora você vai lá para o perfil do arroba Instituto Fragata, tá aqui no meu stories. Agora eu vou bater um papo com o Edu lá. O Edu, ele é treinador, tá com a gente na turma lá, um dos meus mestres iniciais. Vamos falar de inteligência emocional para o mercado de trabalho, que vai ser um tema bem legal e tem autoconsciência no meio, com certeza, minha querida. Muita gratidão. Espero vê-lo em breve de novo aqui no canal, viu? Gratidão, Alex. Um beijão, Desirê. Uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês que acompanharam com a gente aqui. Sejam sempre bem-vindos.